Boa tarde, estamos aqui com mais um podcast da ABL e agora nós vamos falar com a Thaís, que é diretora da ABL e também a empresa dela, que é uma das patrocinadoras aqui do nosso stand. Thaís, muito obrigado por vir até nós de tão longe e estar com um tempinho aqui para nós, né, na feira, para a gente poder falar um pouco, bater esse papo aqui. Muito obrigado, viu, Thaís? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais um ano, depois da pandemia, várias vezes adiada a Expo Elevador. E agora a maior feira da América Latina de transporte vertical está acontecendo. E nós estamos aqui representando a Conserp e toda a categoria de empresas, né, de empresas associadas à BL. Legal, bacana. Thaís, para o pessoal conhecer um pouquinho mais, é estranho a gente falar assim, às vezes uma mulher à frente de uma empresa. Então, como que você chegou na área de elevadores? E fala um pouquinho da história da Conserp também, para a gente bater um papo aqui. E quem está acompanhando o podcast da BL poder conhecer vocês, né? E vocês também lá na cidade de vocês poder passar esse conteúdo lá para o pessoal da cidade. Eu vim do coração da Amazônia, Belém do Pará, metrópole da Amazônia. Sou uma mulher que trabalha com elevador desde os meus 13 anos. Não foi trabalho infantil, eu fui para passar minhas férias e ganhar meu primeiro celular. E aí ficou na veia. Quem trabalha com elevador não tem, gente, é sério, é viciante. Entrou na área, não sai. E já é segunda geração, a empresa era do meu pai, trabalhou em grandes multinacionais, enfim, gerenciou e abriu a empresa dele. E durante muito tempo era só ele. E aí quando eu pintou a oportunidade, eu passei no vestibular, eu fui trabalhar com ele. E não larguei, assim, sou apaixonada mesmo por essa área, por esse setor. E fico muito honrada de representar um grupo seleto de mulheres inteligentes, que falam de engenharia de igual para igual com homens e representam um setor importantíssimo para a sociedade. Sim, é muito raro, né, a gente ver algumas mulheres na área, mas é bem bacana para a gente ver que o setor é aberto a todas as pessoas, e as empresas também, né, que vêm aí de... hoje um trabalho que era de multinacional, vê e abre a empresa, tem um trabalho sério e vai dando sequência, que é o caso que você está aí, dando sequência do negócio que o seu pai começou, né? E aí você hoje faz parte da administração da empresa. Eu sou diretora geral, na verdade eu direciono todo mundo, até ele. E é bem legal, porque a verdade é que eu tive um espaço, né, que homens me deixaram tomar meu espaço, né? Que bom por isso, meus colaboradores também, tem muitas mulheres lá. Temos técnica de segurança do trabalho. Sempre que a gente pode, que a gente consegue, a gente traz uma mulher, dá espaço na área qualquer que ela merece estar. E é interessante, porque na nossa área, Bruno, a maioria, mais de 50% das síndicas, né, síndicos, administradores, são mulheres. Sim. Então, elas também têm voz, elas estão do outro lado, sentem a dor, a pressão, né? Algumas são bem senhorinhas já, que já estão ali no prédio há 20 anos. Outras entram como administradoras condominiais, enfim. Então o espaço é bem aberto e tem muita mulher bacana aí representando. Legal, legal. E a gente pode, né, a gente está aqui na Expo Elevador 2023, a feira está acontecendo aqui, vocês estão vendo tudo que está rolando aqui pelo nosso estúdio, e a Thaís, como uma diretora da ABL e também como empresa patrocinadora, está aqui, tem esse espaço, né, para bater esse papo e levar isso para os seus clientes, né, e síndicos e síndicas lá de Belém. Como que é essa questão da tratativa de peças, né? Porque aqui na Expo Elevador a gente tem os fornecedores das peças. Tem muito isso lá no norte do Brasil também, essa questão das peças. O pessoal acha que não tem a fabricante, que vocês não vão ter as peças. Existe isso lá também? Existe. E o que a gente diz? Primeiro, desmistificar. Hoje não tem fabricante de elevador, tem montadora. Eles estão terceirizando tudo, né? A gente sabe que vem da Índia, da Indonésia, algumas coisas da Itália, enfim, o aço. E aí eles são montadoras, a tecnologia muitas vezes está nascendo aqui no berço, né? A gente é disruptivo em várias tecnologias, a inteligência artificial que veio, a Conserp foi uma das primeiras, através do Musca, que a gente fomentou isso. Nem a multinacional tem essa tecnologia, Bruno. Então tem que desmistificar isso. Não tem venda de peça no Pará, mas a gente vai ter, o elevador tem contatoras, VEG, Siemens, enfim, isso a gente encontra. Sim. Mas peças de elevador, essa quantidade de fornecedores que tem aqui das montadoras é muito rápido, né? A gente tem acesso hoje com aéreo, enfim, não funciona o Sedex 10 para lá para a minha cidade. Mas o aéreo atende muito bem, né? E a gente procura ter um estoque para atender nossos clientes, as principais placas que vão parar elevador, e é isso. E aqui dá para ver, eu acho que tem mais de 200 expositores
É muita gente, muito material para conhecer, muita tecnologia nova. Então, assim, que caiu por terra isso de que só a multinacional faz manutenção em elevador. Sim, inclusive são fornecedores comuns, né? A gente tem dentro do elevador que foi projetado ali, às vezes por uma multinacional, outra, as mesmas peças que nós temos aqui o acesso ao fabricante daquela peça específica, né? Fabricante Sim. de portas, fabricante de botões, então estão todos aqui expondo, né, os produtos, apresentando o trabalho que eles fazem aqui para nós. E vocês lá, então, não tem uma loja lá, mas vocês têm contato com os fabricantes aqui em São Paulo, que a maioria estão aqui no estado, né? E aí tem o transporte, o aéreo para lá. Porque, na verdade, todas as empresas que estão lá, elas são mantenedoras. A grande maioria. Tem algumas empresas também que são associadas à BL. E, assim, acaba que também umas da outra. Tem um momento que precisa de um material, está com um cliente parado, o carro parado, e a gente se ajuda. É importante fomentar que quem sai ganhando é o cliente. Sim. E que não existe peça genérica para elevador. Isso é muito importante. Né? Porque às vezes a montadora chega lá, meu equipamento é X, aí vocês compram daquela empresa X. Não, querida, não existe isso. Eu não tenho como instalar uma peça Y no seu equipamento é X. Vai ser o X mesmo. Vai ser o X mesmo. É como você querer colocar um botão de Samsung no Apple, não vai. Então é a mesma coisa com o elevador. Então qualquer coisa que fuja disso, não existe, eu nunca vi. Né? Ainda não vi esse MacGyver. que mexe bom. no comando, trocando uma placa assim. Não dá. Não dá para fazer com segurança, não. Isso. E aí até você falou um pouco, as empresas associadas da BL, até para deixar claro, né, que o pessoal tenta entender, mas a BL vale a pena ser um associado, quais que são os benefícios, além de todos os benefícios que a ABL proporciona ao associado, um associado com o outro acaba se comunicando e numa hora de uma necessidade, aí uma peça, uma substituição rápida, tem esse contato, né? Inclusive tem até grupos de técnicos que se ajudam. Tem os treinamentos que são muito importantes para nivelar por cima as empresas. Sim. Né? Uma troca de fornecedor ali, uma coisa que você precisa, um técnico que está precisando de um suporte, um desenho técnico, enfim. A gente sempre lançou mão dessas parcerias, até mesmo antes da BL. E agora mais ainda, né? A BL veio até para consolidar muita coisa do que já acontecia lá, né? Sim, sem dúvida. Vocês tem essas trocas. Até falando um pouquinho das peças, a gente escuta aqui em São Paulo, tem uma região chamada Santa Efigênia. Né? Gente, tem coisas que a gente só encontra na Santa Efigênia. Mas aí a gente escuta assim, de um síndico, às vezes, eles falam assim, me disseram que a empresa de vocês compra peça na Santa Efigênia. Que as peças que vocês usam no elevador de Santa Efigênia. É um pouco do XY que você falou. Né? Santa Efigênia vende produto para automação industrial. Né? E algumas peças de automação a gente encontra na Santa Efigênia. Um fusível, você vai comprar onde? Né? Vai comprar fusível em grande quantidade. Gente, mas assim, a gente está falando de coisas totalmente genéricas, não é só de elevador. Uma resistência é uma coisa, a gente tem laboratório lá em Belém. Né? Então a gente consegue reparar materiais. Então, óbvio que a gente vai lançar a mão de pequenas coisas, mas uma placa de elevador, fazer uma placa mãe de elevador lá na Santa Efigênia, não tem isso. E nem tem isso para vender na Santa Efigênia, né? A gente não encontra no mercado roldana. Você vê o quanto é específico. Né? Uma coisa que se usa tanto, corrediça, não tem. Não tem. A gente vai comprar específico. Aí o cliente não sabe, vai que o elevador é um multimarcas, mais de 6 mil peças, e que tem diferença de milímetro para cada guia, e não sei o quê. E aí acha que é genérico, e não é. Exato, exatamente. E às vezes o pessoal fala isso, mas vocês compram a peça lá na Santa Efigênia. Pera lá, peça de elevador não vende lá na Santa Efigênia, né? Então a gente mostra muito isso para os nossos síndicos, né? Para o mercado no geral, e pela BL a gente gosta de mostrar isso. Tá muita gente passando aqui, o pessoal tá dando tchauzinho lá, eu já cumprimentando aqui. Legal. Olha, como vai? Então, a feira acontecendo aqui é ao vivo, tá, pessoal? A gente tá... Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo aqui. Não, só gente bacana hoje aqui, e a gente vai conversando com todos aqui. E aí a gente tem muito isso, a gente orienta sempre os síndicos, né? Porque eles falam assim, mas esse botão, onde que encontra esse botão? E aí a gente tem fornecedores específicos para isso. Não é peça Santa Efigênia, não é peça de baixa qualidade. Coisa interessante, eu vou contar um caos aqui. Bora, a gente tá falando, agora bora mostrar para o condomínio. Falar como mineiro. A verdade nua e crua. O quanto é importante isso? Tem um botão da Alfa, vou falar o nome do fornecedor, tá? Redondinho. Sim. Que é muito parecido com o Neo da Elevicon,
muito parecido com o da Toller, que a Otis usa, enfim. E a gente pegou um defeito num prédio, a gente foi chamado para fazer uma vistoria, e que, gente, o elevador não obedecia chamada nenhuma. Era aquela chamada fantasma, né? Sim. E aí ia lá, trocava o botão, depois falhava de novo e tudo. E a gente, qual é o diagnóstico? A gente, não, bora parar tudo e desmontar esse painel para ver. E aí, qual foi a grande surpresa? Tinha botão de todas as marcas. Tá vendo como é? E aí, como dá defeito? O elevador não vai dar certo o arranjo técnico, não vai dar certo. Aí era o alfabeto todo, não era só o X e o Y. Era todos os modelos, né? Uhum. E ainda tinha uns que eram vermelhos, outros azuis. Nossa, é uma árvore de Natal. Aí qual foi a solução? Troca toda a fiação e todos os botões para não dar defeito. Sim. Resolvemos o problema do cliente. Mas fica a dica aí, né? A gente, com tantas empresas também, saber com quem está fornecendo, enfim. Sim, legal. E Bruno, para mim, na minha região, lá no norte, né? A gente sabe que muitas vezes a gente tem que atender hospital, shopping, enfim. Uma gama de clientes exigentes, a gente atende indústria, em que 1 hora do ativo parado é um prejuízo de milhões, né? Sim. Então, além disso, a gente tem que contar com estoque de peças. Então, quando a importância da gente ter aqui, estar aqui nessa feira, falar com o fornecedor, é fechar parceria mesmo, conseguir um desconto, comprar em grande vulto, né? Não tem como, hoje a gente não compra lá menos de 50 barreira eletrônica para ter estoque, né? Trinco não sai Até menos de 30. Para fazer o frete, para aproveitar o frete, tudo. tem E tudo para ter isso. disponibilidade, né? Sim. Ter disponibilidade. E aí também entra, como gerir isso. A gente aqui na feira também tem empresas de tecnologia que prestam serviço para a gente. Empresas de sistema. Sim. Né? O monitoramento remoto que você disse. Monitoramento. Empresas de gestão, de sistema de OS. Eu já vi de tudo aqui. Tem todo mundo. Tudo que presta serviço para as empresas de manutenção de elevadores tem aqui na Expo Elevador 2023. Sim. A gente está óleo bem de máquina assessorado. aqui, né? Aí uma coisa que é comum no mercado, né? Óleo de máquina que a gente... Mas aí o pessoal às vezes fala, nossa, mas o óleo do meu carro eu não sei quanto que custa, mas o óleo da máquina do elevador é um óleo de máquina de elevador, não é o mesmo óleo. Dependendo da máquina, se é sintético, qual é o óleo. E é um óleo para lubrificar, um óleo para limpar, um óleo para... Não é um assim? óleo para engrenagem, um óleo para sistema hidráulico. Pra guia, enfim, aquela coisa toda. Tem tudo isso. E a parte assim, Thaís, quando vocês ainda não eram associados da ABL, né? E o que motivou vocês a estarem como associados? E aí logo você já ficou também como nossa diretora regional, né? Interessante, porque na última feira eu vim aqui e conversei com o Max, eu não conhecia o Marcelo ainda. Uhum. E eu associei a CCESP. Associei por São Paulo, porque queria justamente essa troca, entendendo o quanto é importante a gente estar com pessoas que têm outra visão. Porque assim, gente, a gente vai falar do Brasil todo, mas São Paulo sempre vai ser uma referência de desenvolvimento, principalmente do capital trabalho. Sim. As pessoas que têm aqui têm acesso a uma gama muito maior, né? As empresas de estoque de elevador estão aqui. Então, querendo ou não, eu cansei de ir, né? Levcom, Infolev, chega lá o motoboy da empresa, XY, pega uma peça na hora. A gente não tem essa facilidade. Então, a gente tem que estar perto de pessoas que ensinem pra gente como gerenciar isso. É um mercado diferente. E é um mercado cada vez mais exigente. Né, sim, Bruno? Hoje, você vê que com as administradoras, síndico profissional, né, eles passam a conhecer mais de regras, eles entendem mais da responsabilidade civil e criminal. Exato. Então, isso sempre a gente esteve atento, né? Eu, principalmente, por ser gestora, né? Minha profissão, formação é economia, sou economista. Então, eu sempre tive esse feeling do mercado. Sim. Então, apesar de entender muito da engenharia mecânica e tudo, não sou engenheira. Então, eu sempre acreditei que uma boa gestão previne muito os riscos. E aí, claro, lança a mão dessas parcerias, das empresas que estão na realidade de São Paulo, o que está chegando lá. Você tem noção, aqui tem prédio, aqui em São Paulo, acontece prédio que de 2 em 2 anos moderniza a botoeira. Enquanto que a gente briga em algumas regiões, 20 anos para o cara modernizar. Sim, né? é um outro mercado, né? Sim, é um outro mercado. Você lançou um comando de uma multinacional, 2 meses a gente tem aqui tecnologia Infolev, EdTech, Schmessel, já com aquele comando com uma solução tecnológica. Sim, para deixar acessível a nacionalização dos produtos, né? Porque muitas das vezes o custo da reposição de uma peça paga a nacionalização do produto.
De todo o elevador. Não, e outra, e eu te digo mais, tá? A gente tem acesso a sites das multinacionais, eu compro das multinacionais também, mas a reposição demora 45 dias. A gente está falando de um processo de importação, né? Então, quando você nacionaliza, você tem agilidade, você tem garantia, entendeu? Eu tenho situação de cliente aqui que teve situação de um problema que saiu um número de série do equipamento X que deu um problema. Simplesmente a gente trocou 100%, sem custo nenhum para o cliente nem para a gente. A parceria. Já aconteceu na minha tem. empresa também. É. A gente consegue corrigir muito rápido. Muito. Produto, aqui em São Paulo, a minha empresa está aqui, é na porta, né? Então é mais fácil, até a agilidade, mas para vocês lá também, eu sei que a comunicação é muito rápida, né? É muito fácil. A gente fala assim, um prazo de 2 a 5 dias está resolvido. Sim, né? que é só o tempo do aéreo, do né? aéreo. Né? As coisas que são de maior vulto, portas, essas coisas, a gente sabe que é tudo programado, então o cliente não está esperando, ele sabe quando vai ser programado. Fora isso, é tudo muito ágil. Sim, e até você falou que como vocês vieram pelo CCESP, o Marcelo falou com a gente agora há pouco aqui, que foi a entrevista anterior, que a ABL surgiu exatamente por conta dessa necessidade de empresas de fora do estado de São Paulo que já estavam associadas ao CCESP, mas que o CCESP não poderia fazer representação por ser um sindicato local, né? Então, aí a ABL aconteceu, né? Surgiu realmente, foi fundada, e aí você, como já era associado ao CCESP, migrou para a ABL e já começou a trabalhar por lá, né? Exatamente. E aí o papel meu, Thaís, como diretora, foi justamente trazer as principais empresas do mercado, já puxando eles para cá, junto, porque eu entendo que é uma parceria realmente, quem ganha é o cliente. A questão de haver uma pequena concorrência, claro, é natural do mercado, né? Nós não somos sócios. Sim. Mas há um respeito e uma colaboração. Né? Exatamente. Há um respeito e uma colaboração porque a gente está junto no mesmo propósito. Né? As empresas de manutenção de elevadores, as multimarcas, ela vem justamente devido às falhas que as multinacionais têm de atendimento. O nosso cliente para eles é um número. O nosso cliente é um código. As centrais de atendimento não são dentro das empresas. Muitas vezes não conhece center, o né? Exatamente, você não sabe. A supervisão não analisa o problema daquele cliente. E esse é um dos nossos diferenciais, Bruno. Posso vender um pouco o peixe da conserva, mas posso falar como dica para outras empresas. Sim. Não se tornem multinacionais. Surgiu um determinado momento na empresa que nós crescemos muito, entramos em grandes indústrias, atingimos um novo nível de mercado, em que a gente começou a se falar muito de processos de gestão, processos, e que é importante. Mas antes disso vem as pessoas. E o nosso técnico, ele é muito diferente. Ele é uma mão de obra diferenciada. Ele é uma pessoa que se estressa, que trabalha muitas vezes, que tira plantão, né, que recebe pressão, que pega morador porre preso no elevador porque deu um pulo, que também muitas vezes deixa a mãe a filha dele, a mulher dele doente e está lá atendendo. Né? Eu digo muito pra gente, lá na nossa cidade tem o Círia de Nazaré, né? Acontece em outubro. E a época que a gente mais trabalha, que eu tenho que ter técnico em vários polos. Quer dizer, eles deixam de estar aquele momento em família e estão lá à disposição. Porque até a logística nesse dia... É tudo diferente. Você não consegue deslocar o técnico pela cidade, né? Então, assim, Natal, Ano Novo, né? Locais de evento. Né? A gente atendeu o estádio, aí tem um evento, põe lá o técnico. O técnico ele já tem que ir antes, porque numa eventual necessidade ele não consegue chegar. Né? E da mesma maneira, você tem que entender das pessoas que são os clientes. Sim. Eu tenho um cliente que está com a gente desde o início da Conserp, 30 anos. Né? Olha, que legal. E o elevador ainda é um ADV, não modernizou. Olha, precisa modernizar, mas a gente hein? conhece, mas a cliente ali Mas assim, o elevador é muito bem mantido, quase não dá problema. Mas quando para, a gente sabe quem é a dona síndica, sabe? Qual é a especificidade daquele prédio, porque o elevador é daquele jeito, a gente tem o técnico que vai lá naquele prédio que já sabe o que vai acontecer. Sim. Então, o legal da empresa, da multimarcas, da pessoa estar ali e tratar contigo, que é o Bruno, dono da empresa, com a Thaís, com o João Paulo, com o Marcelo e outros, é de saber que você conhece, você sente a dor do cliente. Sim. Não é só o número que vai estar ali, que vai cair no call center, que vai estar por algum motivo ali, e fala que vai transferir a ligação e quem pega lá do outro lado da linha não sabe nem como começou a conversa.
E isso também, hoje, dentro das nossas empresas, é o que o cliente mais passa, né? Ele fala assim, nossa, com vocês eu consigo ter um contato personalizado, diferenciado. E isso favorece também, um outro ponto que eu gosto de citar muito, a questão da indústria nacional. A empresa nacional que vai estar atendendo, né? Porque hoje a gente vê o fortalecimento do mercado nacional através de clientes que confiam os seus equipamentos em empresas sérias que trabalham de acordo com as normas técnicas e que são empresas nacionais, né, que vão gerar empregos aqui e que o lucro vai ser reinvestido dentro do Brasil, né, que não vai ser levado embora, como é o caso de outras empresas. Né? E assim, olha, Bruno, a gente tem um técnico na empresa que os filhos dele, segunda geração, estão na empresa. Olha que legal. É muito interessante nessa área, porque tu é filho Eu sou segunda geração também. Eu também sou. E eu já vejo os meus filhos, mas eu já vejo os meus funcionários também, né? E é uma área apaixonante, a gente lida com pessoas. E aí você anda na cidade, você vai vendo os prédios que você já entrou, da manutenção, você sabe como é, o que aconteceu, tem uma história. Sim. Né? Eu volto a falar dos meus colaboradores, porque sem eles eu não sou nada. Aconteceu já uma vez em Belém, um prédio que pegou fogo. Um apartamento pegou fogo. E aí o bombeiro entrou, meu filho jogou água em tudo, inclusive, principalmente nos elevadores, né? Porque já foi escorrendo ali. Já vai caindo pelo poço. E aí eu lembro de ter sido assim um final de semana, de que os meus técnicos trabalharam incansavelmente, secando, para secar os elevadores, que eram prédios de 20 andares, 22. Precisava, né? Ainda tinha questão de perícia e tudo, e a gente estava perto dando esse suporte para o cliente. Né? Eu te garanto que a multinacional não faz isso. Não faz. Esquece. O telefone da empresa toca, a empresa atende, alguém vai dar uma resposta realmente. Né? De 3 a 5 dias úteis para fazer um diagnóstico. Só instala depois que tu aprovar a proposta. Muitas vezes a gente, olha, libera o elevador, tá aqui a proposta, aciona o seguro, é assim. Não, a maioria não. Olha, pode deixar parado até aprovar e me pagar. Caiu o sinal, né? Ainda tem que receber sinal com as empresas nacionais. Às vezes nem gerou proposta ainda, a peça já está lá no elevador, já está funcionando, aí que vai tratar da aí aprovação. Aí tem OS, enfim, a gente tenta desburocratizar. Sim. Entendeu? Às vezes, como você falou, às vezes fica olhando só processo, mas o processo no dia a dia é um pouco diferente. Às vezes numa urgência, você precisa atender um cliente e ele não pode ficar esperando gerar, às vezes o comercial não trabalha no final de semana, não é plantonista, então fala assim, olha, só segunda-feira, comercial gerar a proposta para ter aprovação, para ter pagamento. Aí enquanto isso está lá um botão quebrado, aí você vai, o nosso almoxarifado, por exemplo, nosso almoxarifado é plantão. Tanto almoxarifado quanto os técnicos e supervisão dão plantão, para ter justamente essa rede de apoio. Né? E aí, é o que eu digo, chegou um momento na Conserp, quando a gente falou lá do processo, cresceu, que a gente teve que parar e dizer, vem cá, o que a gente fazia que a gente deixou de fazer? O que eu tenho que reaprender aqui? E aí é onde a gente veio. Nas empresas aqui em São Paulo. Marcelo foi um canal. Marcelo foi um que me deu mentoria. Eu falei, Marcelo, eu estou perdendo uma coisa boba. Tá aqui meu número, me ajuda. E a gente foi, destrinchou, fez um plano de ação. Então assim, Bruno, não é porque tua empresa tem menos elevador do que a minha, do que talvez tu não esteja acertando mais do que eu. Né? E a gente quando cresce, é mais fácil de se perder, tem que estar ali. Muita coisa para olhar ao mesmo tempo, né? Exatamente. Os problemas, alguns são maiores, se tornam maiores numa dimensão maior. Tem um volume muito grande de coisas, por isso tem que ter os processos, mas não pode perder a essência, né? Que quando começou, como fazia. E o mais importante do associativismo das empresas, gente, eu já tive várias empresas. Em outros setores, eu e o João Paulo, a gente sempre foi multi-investidor. Eu vi que vocês abriram uma loja recentemente. Já saí dela, recente tinha loja de roupa, já tivemos conveniência, salão de beleza. Eu acompanho vocês todo dia. A gente tem essa... Eu sempre fui do mercado, então não adianta, minha veia de mercado é muito forte. A gente sempre está procurando alguma coisa para investir. Mas, o que eu ia te falar, os problemas das empresas são os mesmos. Sim. Os desafios, eles se repetem. Na empresa de elevador, mais ainda. Então, por que eu não olhar para o lado, para o meu parceiro e me ajudar? Nos ajudarmos. Quem ganha é o cliente, gente. Sim. Tem espaço para todo mundo. Todo dia tem elevador novo. Todo dia estão construindo aí. Né? Vamos trabalhar sério e fomentar esse mercado. Exato. Tem espaço até para multinacional continuar vendendo. E continuar errando e dando manutenção para a gente. Bom, deixa eles na área deles, né? De trabalhar, instalar o elevador, depois a gente vai cuidar da parte de manutenção. Trabalhar elevador acima de 15.
Até 15 aqui a gente domina também lá, a gente dá vocês fazem instalação também lá, a gente faz legal. tudo, vende elevador, escada rolante, plataforma. Escada tudo. rolante? Sim. Nossa, esteira. bastante, bem legal. Bastante, já. Nossa, então Você vira. Você vira bastante. Vai com serviço completo, barba, Total, cabelo, bigode. É isso. Mas não, isso é muito bom. É bom pra gente mostrar isso pro mercado, que existem empresas sérias, né? A gente decidiu em reuniões de diretoria da Bel trazer as empresas que estavam como patrocinadoras para o podcast para mostrar o benefício de serem associados, né? E também que existem empresas sérias no mercado que têm acesso às peças, têm acesso a fornecedores que fazem serviço de excelência. Coisa, Bruno, uma outra coisa que é muito importante, a própria mão de obra. Tu sabe que tu tem um técnico que ele vai entender do comando X e o outro do comando Y+. Sim. E aí você traz esse intercâmbio também de conhecimento. Exato. Quantas vezes já foram gente daqui, a gente já contratou gente, treinadores para dar treinamento de teasing, de atlas, de ajuste de porta. Né? A gente teve a Academia Abel, os nossos técnicos participaram, nós escrevemos 10 técnicos por 2 empresas nossas. Então, por 10 técnicos, vocês pagaram o preço de um técnico que seria treinado se vocês não fossem associados. Exatamente. Né? E o benefício que traz para eles, é o que eu sempre digo, a questão também do associativismo não é só para a empresa. Para o próprio desenvolvimento do técnico, né? Dele ter esse intercâmbio de conhecimento, porque podem tirar tudo de ti, Bruno, mas o teu conhecimento, o teu know-how, o que tu aprendeu, o fato de estar aqui na empresa de elevador, podem tirar toda a minha carteira. Mas eu tenho todos os fornecedores, eu tenho um know-how e vou lá e abro outra empresa. Não tem problema. É assim, gente. Né? Então, a gente está crescendo o tempo todo, buscando. É muito importante. Isso é muito bom. E a gente está aqui com toda essa estrutura aqui da Expo Elevador, né? A gente vai ter até o pessoal da organização do evento aqui para realmente mostrar tudo. A gente fez questão de montar o estúdio de uma forma que mostrasse a feira acontecendo, Bem os legal. Visitantes aqui, está passando bastante gente aqui acenando para nós. E é um privilégio poder ouvir empresas como a Conserp, que a gente sabe a dificuldade às vezes de sair de tão longe, vir para São Paulo, dispor de alguns dias fora, tem o dia todo praticamente da viagem, né? Apesar de que o avião vem bem rápido, mas tem toda a preparação, vocês tiveram que se preparar para estar aqui. Tem a questão que às vezes alguma empresa de São Paulo não vem, está aqui e poderia estar usando esse espaço, conhecendo mais e às vezes não faz isso porque não quer, às vezes, trazer mais conhecimento, né, para dentro de casa. E é uma coisa muito importante, fica como dica também. Eu e o João Paulo, quem acompanha a gente sabe que a gente gosta muito de viajar. Sim. E sempre que a gente viaja, a gente separa um dia e vai em alguma empresa de elevador. Por onde vocês vão, vocês visitam alguém, a gente sempre foi. A gente já foi fora do Brasil, a gente já foi aqui, a gente teve recente em Rio de Janeiro, em outros interior de São Paulo também. Eu vi vocês tirou foto no Cristo, lá vi. Fomos. Por quê? É justamente você ir lá e olhar o que eles fazem que está dando certo. Ou o que eu posso aprender com eles aqui. Né? Porque ninguém nasce sabendo. Exatamente. Alguma coisa já fizeram, deu errado, então vocês não precisam errar, né? Essa troca de conhecimento, o pessoal precisa entender que a gente não é inimigo. Nós somos concorrentes. Mas a gente não vai... o pessoal fala muito assim, mas... o fulano A, o B cobrou X, Y. Não é isso que a gente vai discutir, a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre estratégia, sobre benfeitorias, sobre ações que deram certo, que deram errado. Vamos trocar experiências. Aqui é um espaço que está acontecendo muito isso, né? Discutir as normas técnicas, porque, olha, é difícil. A Bel discutiu agora. A gente trazer isso para um leigo, muitas vezes transformar isso numa linguagem até que os nossos colaboradores entendam. Sim. Desculpa. Sim. Até onde vai os deveres, os direitos do síndico, do dono do prédio. Exato. Né? Olha, aqueles comandos bloqueados, que não pode bloquear, porque, né, artigo 393, o direito do consumidor, vamos lá, Código Civil. O que você consegue? O patrimônio é meu, então eu tenho que ter acesso, você não pode manter bloqueado. Então, e o equipamento é do proprietário do prédio, ali do condomínio, daquela empresa que comprou para sua sede, não é da empresa que instalou. Então, é a mesma coisa comprar o carro, eu sempre cito isso para os nossos clientes, né?
Você compra o carro, você não vai obrigatoriamente levá-lo na concessionária. Você pode levar no técnico, com um mecânico de confiança. Até porque a garantia é uma coisa muito tênue, né, Bruno, na nossa área. Sim. O elevador bem mantido, ele não dá tanto problema, assim, a questão da garantia, principalmente recém-modernizado, ou até no início do modernizado, até dá ali ajuste de porta, a gente diz que tem uns 2 meses para aprumar ali o sistema de porta. Isso. Mas um elevador novo, enfim, que aí já entrega para a construtora e já é utilizado no período de obra. Então, basicamente, quando passa para o condomínio, já foi a garantia. Aí eles vendem uma ideia de que vai ter garantia, mas não, se você fecha um contrato com cobertura de peça, você está garantido. E está pagando a garantia. Você está pagando a garantia. E aí vem as pequenas coisas, né? O que vai fazer não cobrir? Um ato de vandalismo, um sinistro, uma falha elétrica, água, esse tipo de coisa. Sim. Fora isso, as empresas te dão a garantia. Exatamente. Então consegue até uma outra empresa nacional de manutenção consegue assumir esse elevador. É isso, durante o período de garantia. Sim. Até porque geralmente quando vem essa primeira manutenção vem com valor muito alto. Muito alto. Porque normalmente é negociada direto com a construtora. A construtora repassa o contrato com o condomínio. E chega a ser 3, 4 vezes o valor de mercado. Exato. E aí às vezes o síndico fica com medo, eu vou perder a garantia. Normalmente é um síndico novo, a primeira pessoa que levantou a mão na primeira assembleia para ser eleita como síndico. Então, às vezes não está com conhecimento, não tem essa preparação. Por isso que a gente sempre mostra no mercado nacional que existe várias opções e empresas sérias que vão poder cuidar do cliente pelo nome, não como um número. Exatamente. Né? A gente tem muito isso. Thaís, mas eu quero te agradecer muito por você estar aqui, vindo lá de Belém, de tão longe, daquela terra tão boa. Terra do açaí. Não, detalhe, eu tenho um cliente aqui em São Paulo que é um restaurante típico de lá. Ah, é? É. Que então, legal. Eu já provei o verdadeiro açaí de vocês. Já. Maravilhoso. Então, ele tem lá a plantação e ele traz o produto dele e vende no restaurante aqui. Então tacacá, tudo conheço. Já, legal. Vamos lá. Eu levei um amigo que já morou em Manaus e falou que a comida realmente é aquela. Tá certinho. Então, depois que vocês conseguirem, dá uma passadinha lá, vou indicar vocês. Tá? Então, eu quero agradecer muito por você ter confiado no trabalho da BL, ao ponto de ser uma associada, ao ponto de ser uma diretora e também de estar aqui hoje como patrocinadora. Tá? O Marcelo, na entrevista anterior, frisou muito isso, que o stand da BL aqui na Expo Elevador é uma realidade, porque os nossos patrocinadores acreditaram, confiaram. Tá? Então, muito obrigado. Sem vocês, patrocinadores, a gente não conseguiria realizar isso. E a gente tem um dever muito grande. O pessoal está vendo, às vezes, por essa câmera aqui. O João Paulo, que é sócio da Thaís, esposo da Thaís, está aqui do lado. Então, tem hora que eu olho um pouquinho para ele. E eu estou fazendo esse agradecimento aqui, olhando para os dois. Porque... E o Wagner, que vai chegar amanhã também. A Raíssa, que ficou em Belém cuidando da empresa. Não, tem um time enorme. Então, é uma família. E eu quero agradecer muito, o Marcelo pediu para agradecer a todos e eu reforço esse agradecimento porque vocês proporcionaram que o stand da BL acontecesse e que a gente estivesse aqui podendo falar para o mercado e trazer mais empresas como associadas para a gente mostrar para o nosso mercado que sim, existem empresas sérias que fazem um trabalho muito bem feito, conforme normas técnicas e que não deixam em nada a desejar no mercado nacional e nem em frente a outras empresas multinacionais. Então, muito obrigado mesmo, em nome da BL, a Conserp, a você, Thaís, João Paulo, vocês estarem com a gente aqui. A gente que agradece. E fica aqui um chamamento para as outras empresas de elevadores e também para clientes síndicos que queiram conhecer o trabalho das empresas de elevadores. Entrem na BL. Muito importante porque lá também tem muito conteúdo a respeito de elevador, de norma, enfim, tirando dúvidas. E, sem dúvida, o associativismo rompe as barreiras. Sim, gente, obrigado demais. E daqui a pouco tem mais entrevista, então vai acompanhando aí no canal da BL. A gente vai seguir direto aqui da Expo Elevador 2023, trazendo muita informação, muito conhecimento e muita certeza de que nosso mercado é muito forte. Obrigado para você que está assistindo. Já vai seguindo aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.